continuar com todo esse caos dentro da educação municipal. Paulinho Garcia, seu salatário! Tira logo o Sempre quem paga a crise no capitalismo são os trabalhadores, e do ponto de vista da prefeitura, com a má administração, com a quebradeira, com dívidas, sendo que tem mais de 800 empresas devendo IPTU e ISS, os principais impostos municipais. É porque nós sabemos muito bem o Estado, em todas as suas instâncias, em todas as suas esferas, estadual, municipal, federal, o Estado não prioriza o trabalhador. Não é prioridade o trabalhador, não é prioridade os serviços públicos sociais, como educação, saúde, transporte e etc. A prioridade do Estado é salvar banco falido, é ajudar a empresa, é uma questão de prioridade, é uma questão de para quem vai governar. O governo também, do ponto de vista específico da educação, o governo municipal não cumpriu o acordo, não cumpriu os itens, ao invés de não cumprir, piorou a situação das escolas caindo aos pedaços, professores tendo seus direitos cortados ou suspensos, administrativo esperando mais de 7 meses, quando o prazo assinado, acordado com o Paulo Garcia era 3 meses para atender as reivindicações administrativas. Por tudo isso, nós já estamos cansados de esperar. Trabalhadores e trabalhadoras da rede municipal de Goiânia estão na rua para comunicar a toda a sociedade goianiense que a partir de segunda-feira é greve geral! É greve da educação em Goiânia! Nosso movimento dos educadores daqui de Goiânia, ele na verdade é um processo que está na verdade continuando 2013, aonde nós no processo de greve fizemos a ocupação de Goiânia numa forma para pressionar a negociação com o prefeito. A gente só desocupou em 2013 porque houve a possibilidade dele assinar um acordo que ele não cumpriu. Então nós novamente esse ano, 2014, reiniciamos o processo, a greve retornou, porque depois de inúmeras tentativas de renegociar, de cobrar, de pedir, de fazer com que a prefeitura, né, o prefeito, ele cumprisse alguma coisa do que foi acordado, do que foi assinado, né? Mas não cumpriu absolutamente nada, inclusive com relação aos administrativos, aos auxiliares, que é a parte mais fragilizada da nossa categoria. Então, diante disso, nossa greve retornou, né? Houve a continuidade e a gente não conseguiu abrir nenhum canal de negociação. Resultado, todo esse processo agravou-se por conta do decreto que foi colocado pelo prefeito, que na verdade é uma ameaça concreta para tirar os poucos direitos que nós temos. Então, quer dizer, aquilo que já estava difícil ficou um panorama sombrio, desesperador. Então, nós não poderíamos ficar esperando. Então, diante de todo o caos da cidade, a gente começou a pensar mesmo e a aumentar o movimento aí pelo impeachment. Fizemos uma peça jurídica mostrando os vários elementos que demonstram a improbidade administrativa do prefeito, baseado em 3 argumentos: descumprimento das leis municipais e federais, como a Constituição, o Estatuto do Servidor e outras, o caos administrativo, já que a nossa cidade não se recolhe o lixo, buracos nas ruas e outras coisas. E, por último, a improbidade administrativa, através da má utilização dos recursos públicos, como a má utilização dos fundos municipais. Não é o pensamento dos professores, é o pensamento da maioria da população de Goiânia. Que falam que esse documento é inconsistente, prove. Diga para a gente que não é verdade que o prefeito não mandou a data base, que não é verdade que o prefeito não está cumprindo a legislação dos planos de carreira dos servidores. Eu quero que prove isso. Que Goiânia está sofrendo um caos administrativo. Agora, voltando ao projeto sem debater, até decreto legislativo, até mão de rua, a gente vai debater aqui.
na semana passada, um grupo de professores deu entrada com um pedido de instalação do processo de impeachment do prefeito Paulo Garcia. Esse pedido ele tem prioridade na votação. Então nós abrimos hoje a sessão plenária com a primeira apreciação da pauta do pedido de impeachment. E não era ser votado o impeachment ou não, era ser votado a instalação de um processo. A instalação significa um prazo de até 90 dias para apuração dos fatos e significa que 3 vereadores seriam sorteados para fazer parte dessa comissão. E o que nós assistimos foi uma atitude ditatorial do presidente da casa. O presidente impediu a discussão desse pedido de impeachment e nós tivemos a maioria dos votos contrários à instalação do processo sem nenhuma defesa. É bom que se coloque que a nossa situação hoje na prefeitura, dos educadores, eu gosto de notar aquela música de Titã, né? Cada um por si, Deus contra todos. Então é todos contra a gente. Os sindicatos oficiais e sindipelegos que a gente chama, todos tentando boicotar, não constroem com a gente. A prefeitura, a Secretaria de Educação, ligando nas escolas, assediando moralmente os trabalhadores, fazendo ameaças, perseguição política. Então é uma greve que a gente está enfrentando várias problemáticas, mas é fato que a categoria acostumou com um modelo de sindicalismo da democracia representativa, em que certos diretores representavam os interesses da categoria. E o que a gente viu que é um sistema falido, porque as pessoas não representam os direitos dos outros, cada um representa o seu interesse. Então, assim, as pessoas ainda, às vezes, estão esperando líderes serem colocados, chefes serem colocados, e, na verdade, a gente chama as pessoas para participar, para construir uma nova instância de deliberação popular. Como todo mundo sabe, nós ocupamos aqui por causa da manobra do Clécio Alves, né, em relação a estar conduzindo de forma ditadora, né, os trabalhos da mesa e da Câmara. Ao entrar aqui, ele mais uma vez de forma ditadora cortou as luzes, tirou o ar-condicionado
trancou os banheiros, fechou os registros para que a gente saísse daqui. E mesmo assim nós conseguimos negociar com alguns funcionários e conseguimos manter, entre nós colocamos luz e conseguimos manter aqui a nossa ocupação de forma resistente. À noite, que me assemelhou muito à tortura, né? Ele tinha desligado o ar-condicionado durante o dia, ele ligou à noite para gelar os professores que estavam aqui e colocou uma música de fundo para que nós não descansássemos, né? Porque isso aqui pra gente não é hotel, isso aqui é uma humilhação. Na verdade, você ter que ocupar uma câmara para exigir os seus direitos é humilhação, se ele não sabe de história. Quanto à greve, eu acredito que durante a história, a greve ela cumpriu um importante papel, né? A greve sempre foi um motivo de parar, né, a produção para que os capitalistas, quem eram os donos da produção, tivessem, né, o seu lucro reduzido em função de cumprir os direitos dos trabalhadores. E um tempo atrás, há muito tempo atrás, ela realmente tinha esse caráter. No decorrer da história, um fenômeno aconteceu que foi o oportunismo, que surgiu para poder servir de pelego. E o pelego é aquela parte que você coloca em cima do cavalo para colocar a sela em cima, e a gente seria o cavalo e a pessoa que sobe em cima do cavalo, os capitalistas. Então o pelego quer amaciar a nossa vida, né? Aceitem a falta de direitos, né? Então nesse processo o oportunismo desfigurou o caráter da greve. Ele colocou a greve como algo que não era combativo, que não deveria ser combativo, as pessoas podiam ficar em casa, que os sindicatos que estavam na mão de pessoas ligadas, né, geralmente ligadas às prefeituras, iriam negociar a vida delas, né? E eu acredito que essa greve dos professores em Goiânia está marcando um resgate político do caráter da greve, porque aqui, né, pelo convívio, pelo que a gente está vendo, nós não temos nenhum companheiro com anseios de assumir cargos públicos, cargos político-eleitoreiros, nesse sentido, né? Agora, o que nós estamos fazendo é político. Isso é a verdadeira política e não politicagem. Então, assim, eu fico muito preocupada com essa questão da gente estar desfigurando os termos históricos, né? Política nós fazemos desde o momento que eu sentei nessa cadeira, eu tomei uma decisão política em dar essa entrevista para você. Agora, politicagem, eu assumi uma administração e servir a certos interesses, né? Que são os dominantes, que é o que a gente está vendo aqui. Porque não falta dinheiro para empresas, mas falta para o povo, falta para salário, tira dinheiro da educação, que nem é da prefeitura, que é do Fundeb, para poder pagar as suas dívidas com os empresários. Então, assim, essa greve, sem sombra de dúvida, ela está resgatando um caráter político da greve, de incomodar, de educar as pessoas, de politizar as pessoas, de chamar, onde a gente passa com essa blusa aqui, as pessoas buzinam, as pessoas se sentem sim representadas, não sejam professores, seja qualquer uma que for, que está sentindo o caos dessa cidade, né? Então eu acredito que ainda que esse prefeito não tenha caráter e não cumpra, né, o que foi negociado já, a gente está fazendo história em Goiânia e no Brasil. Vou contar uma história do povo trabalhador, é a greve dos transportes. Tô ficando revoltado, o negócio eu quero Estado. O negócio eu quero Estado. Fechar os portões agora de manhã foi por conta da retaliação que nós estamos sofrendo por parte da presidência dessa casa, que nos tirou energia, nos tirou os banheiros, água, está nos privando das nossas necessidades básicas. Então foi só para ilustrar aquilo que nós estamos sofrendo ali dentro daquela plenária. Essa ocupação da Câmara Municipal, ela demonstra várias coisas importantes para todos nós. A primeira delas é como funciona a Câmara de Vereadores, que mesmo com indícios claros de um processo de má gestão dos recursos públicos feita pelo prefeito de Goiânia, os vereadores não tomaram providência nenhuma
para manter os seus interesses, os seus privilégios, as suas relações clientelistas com o prefeito de Goiânia, que foi uma prioridade em relação aos interesses da cidade de uma maneira geral. Mas de hoje até segunda-feira, todas essas medidas serão colocadas em práticas e, naturalmente, não é uma decisão do presidente Clécio, é uma decisão de todos os vereadores, com apenas 2 que votaram ao contrário. Com exceção deles, todos acertaram e decidiram essa medida a ser tomada. Em segundo lugar, demonstra a maneira autoritária com que o Estado trata os trabalhadores e os movimentos sociais, porque aconteceu essa ocupação espontânea da Câmara dos Vereadores, onde não teve nada planejado, os trabalhadores, diante da indignação, ocuparam o plenário da Câmara e organizaram esse presente de ocupação, e ao invés de tentar o diálogo, tentar a negociação, tentar resolver o problema, foi a via mais absurda e autoritária do mundo, porque aqui nós não estamos cobrando, não são coisas revolucionárias, transformações radicais, o que nós estamos cobrando é um acordo trabalhista que deveria ser cumprido, que inclusive o prefeito de Goiânia assinou há cerca de alguns meses atrás e agora não cumpriu. Diante do não cumprimento desse acordo trabalhista firmado pelo prefeito de Goiânia, é que se desencadeou a atual greve. Então, portanto, a condição que nós temos hoje em dia é uma condição que mostra o total autoritarismo. Por quê? Porque ao invés do prefeito sentar e negociar, apresentar uma nova proposta, ele procurou o quê? Reprimir, ameaçar os trabalhadores nos locais de trabalho. O presidente da Câmara Municipal, ao invés de tentar o diálogo, o que ele fez? Partiu para a tortura psicológica e física em cima dos trabalhadores, cortando a água, cortando a energia, fazendo ameaças, procurando entrar na justiça pela reintegração de posse. Então agora nós estamos vivendo essa ameaça de reintegração de posse e não vamos sair daqui não. Nós vamos resistir. Não dá resposta pra mim não. Não dá não, hein? Só pra gente saber, onde que é pra ele, onde que é. Conversa com o Djalma. Com o Djalma? E não dá resposta pra mim não, que eu não sou moleque não. A situação aqui é crítica, infelizmente a Câmara não quer negociar, a polícia não quer negociar. Eu acho que a tendência que está havendo aí é de intimidar o movimento, cortar a água, cortar a energia. E outra coisa, nós precisamos dialogar, nós queremos buscar aqui o diálogo. A direção da Câmara, o presidente, não quer dialogar. Quem não quer dialogar, vai acontecer o quê? Enfrentamento não é bom para ninguém. Esse é o problema. Você que não tem. Você foi eleito pelo povo. Você foi eleito pelo povo. Mas você tá achando que vai ter progresso pra gente? Calma. Agride a professora, agride. Deixa ela agredir. Agride. Nós vamos cumprir a determinação do vereador agora e fechar a casa, considerando que hoje é ponto facultativo aqui na casa. Sim, eu só quero denunciar que essa aqui é mais uma forma de repressão que está sendo realizada pelo vereador Clécio Alves, que continua torturando os trabalhadores da educação, que nesse momento estão sem água, sem energia e agora vão ficar com os portões fechados, isolados aqui dentro. Então nós estamos sendo mantidos em cárcere, somos prisioneiros políticos agora dentro da Câmara Municipal e o senhor Clécio Alves a mando do prefeito Paulo Garcia. Nós queremos negociações, nós queremos mostrar a nossa boa vontade, que nós não queremos o conflito, queremos a negociação. Podem bater, podem até deixar me perder.
pra Paula a última eleição, quando prometi a solução. Hoje eu te chamo picareta e vejo que você é um vacilão. Todos os governos são iguais, promete, não valoriza a educação. Há tantos projetos, tantas metas, mas tudo isso é enganação. É que nós estamos dando uma higienizada aqui, né? E usando a mangueira do bombeiro, né? Então o seu prefeito, os senhores vereadores estão violando os direitos humanos. Cadê a Comissão de Direitos Humanos? Então esse povo de direitos humanos é só falácia. Eu não sei qual que seria essa denúncia, porque eu não tenho cometido nenhum ato contra direitos humanos e nem quero cometer. O que nós estamos fazendo é preservar o poder. Eu duvido que a população do MS aprove esse mau exemplo que nós estamos acompanhando aqui. Eu duvido, eu não acredito que... Meu nome é Rita de Cássia, da Conceição Costa. Eu moro no Jardim do Cerrado 4, Goiânia. Eu sou mãe de aluno, eu estou assistindo em casa, na televisão, toda a situação que está acontecendo aqui com os professores. Estou muito triste. Eu recebi na minha casa essas cartas aqui do prefeito e eu me sinto na obrigação de responder. Mas eu estou muito triste porque eu estou sentindo os professores muito humilhados. Cortar água, cortar luz, a profissionais que ajudam nossos filhos a caminhar, a se tornar um profissional. Eu estou achando muito duro, porque a minha mãe pobre, ela fez de tudo para a gente ter educação. Podia faltar farinha, porque no Nordeste é farinha, vocês aqui no Goiânia, mas no Nordeste podia faltar farinha. Mas educação. E aí, eu penso assim, que os vereadores não perguntou a gente que paga a luz e a água. Se a gente realmente queria cortasse a luz e a água dos professores, para deixar eles sem luz e sem água. Ninguém perguntou pro povo, né? Que é o dono legítimo aqui, né, da Câmara. Pelo que eu saiba, né, que eu não sou sabedora de tudo, mas pelo que eu saiba. Ninguém perguntou pra gente, né, se queria que cortasse a luz e a água. Então, gente, eu estou muito triste, mas eu espero que o prefeito resolva essa situação. A questão, prefeito, que o senhor está falando na carta aqui, 7,3%, né? Eles já recebem. Mas a questão não é isso, a questão que eu estou percebendo na televisão é o acordo. Aquele acordo lá atrás que o senhor assinou. O senhor, quem sabe, pode até reconhecer, não, eu não poderia ter feito isso, né? Colocar a mão na consciência, não, se eu assinei, se eles estão mostrando que eu assinei, eu vou até pedir perdão para eles, que eu não tenho condição de cumprir esse acordo. Todos nós vamos ser a favor do senhor, porque se é humano errar, né, é humano também corrigir o erro. É isso que a gente sabe. Então, prefeito, o senhor também pode reconhecer que errou. Não tem condição de cumprir aquele acordo lá, não é só impor o que o senhor acha, porque o problema do político é que ele quer impor o que eles acham que tem que ser. Não pergunta pro povo se isso tá bom, porque a resposta do povo é curta e simples. O povo sabe o que quer, mas ninguém pergunta nada pra gente. Prefeito, por favor, reconheça o seu erro. Eu vim aqui que eu me senti na obrigação de responder essa carta. Já tem 2 cartas dessa lá. Eu me senti na obrigação de vir. Mas eu concordo plenamente, tem que fazer mesmo, a manifestação tem que defender seus direitos. Eu acho que tem que mobilizar a população toda.
e correr atrás mesmo. Concordo, apoio inteiramente. O Sindicato dos Policiais Civis decidiu vir prestar solidariedade aos professores. Nós, policiais civis, temos filhos na escola pública. As pessoas que estão aqui trabalham com nossas crianças, nossos adolescentes. A sociedade tem que se conscientizar de que é necessário valorizar os professores. Esse movimento aqui é um movimento legítimo, um movimento que busca valorizar a categoria dos professores. Então, os policiais civis se compadecem dessa situação. Nós verificamos ali a situação deplorável que o poder público está colocando os formadores de nossas crianças. Faltaram com a palavra, mentira! Estão se comportando de uma forma ditatorial e fascista. Então, heróis, heroínas da educação, continuem firmes, lutando. A luta de vocês é justa. E vocês têm a solidariedade de toda a sociedade organizada. Mandaram esse recado dizendo que dariam 20 minutos para o presidente e os vereadores acatarem as determinações deles. Se não fosse feito isso, eles tocariam terror na Câmara, quebrando, promovendo a quebradeira, inclusive começando pelos gabinetes. A resposta do presidente foi a que eu disse. Eu coloquei em apreciação o requerimento verbal, que foi aprovado, que a partir das 12h30, que era ponto facultativo, seriam desligadas luzes, água e fechado todo o poder, porque o poder não funcionaria. E o vereador Zander pediu o ponto facultativo na sexta, foi colocado em apreciação e votado todas essas medidas, votação nominal. Cada vereador votou no microfone e foi aprovado por unanimidade o ponto facultativo na sexta, quer dizer. E mesmo assim, tentaram entrar com um gerador, com um inflamável, colocaram uma caixa d'água aqui dentro, quer dizer, inúmeras coisas que o vereador Paulo da Farmácia está aqui, ó, ele pode dizer a vocês, foi ameaçado, foi agredido pelos os invasores aí dentro do corredor. Vocês podem ir lá agora e ver, tem informações inclusive que tem pessoas lá que não são professores, tem policiais civis ali no meio deles, tem assessor de deputado lá no meio deles, tem suplente de vereador que foi candidato a vereador e que perdeu a eleição lá no meio deles. Quer dizer, tudo isso está acontecendo e nós estamos acompanhando. Essa atitude, muita gente está falando que é coisa de louco. Nós não somos loucos. Nós não somos baderneiros. Nós não somos os bandidos que o Clécio e a turma dele está falando na televisão. Nós somos pessoas honradas, comprometidas e que querem realmente transformar a educação de Goiânia em algo sério que eles não querem. Mas nós vamos fazer isso sim, porque é nossa responsabilidade enquanto educadores. A educação de Goiânia vai ter valor sim. O poder público baixa decreto, né? Tirando nossos direitos, de brinde, vem a nossa database que nós não sabemos nem quando vai vir, e para acabar de inteirar, o filho do Clécio Alves ganha 4 mil, mais 2 mil não sei de quê. Por que só vale para o trabalhador que é efetivo? Por que isso aqui não vale para o filho dele, para outros e outros e outros que estão ganhando milhões e milhões aí? Gente, eu ganho menos do salário mínimo, 678, isso é indigno. Eu não acho isso digno. Nós temos que lutar, os administrativos têm que unir força mesmo, tem que continuar lutando, porque só assim nós vamos conseguir os nossos direitos. Somos poucos aqui presentes. No entanto, nós nunca incomodamos tanto quanto estamos incomodando agora. Agora é a hora. Voltar para a sala, você está falando o seguinte: concordo com tudo que está acontecendo. Não quero mais que abaixe o decreto. Não quero aumento para o administrativo. É isso que eu quero. E é isso que vocês querem? Não! Levantem a mão, por favor.
assembleia de hoje, nós achamos que era por bem continuar a greve, continuar a ocupação, porque não tivemos nenhum avanço, o prefeito não quis nos atender, fala que está em aberto a atender a categoria, mas ele nunca nos fez uma proposta direta para nos atender, para falar, para cumprir o acordo já assumido desde o ano passado. Desde 2013 a nossa luta é essa. Nós só queremos um salário digno, um lugar que a gente possa ir trabalhar com alegria, que a gente possa atender as nossas crianças com qualidade e que a população venha nos atender, venha nos ajudar também, que afinal todo mundo um dia foi alfabetizado, todo mundo passou por uma tia no portão, todo mundo passou por uma tia na limpeza, na cozinha, todo mundo comeu lanchinho de uma tia, então nós temos o direito de ter um salário digno para que no final da nossa vida nós temos uma aposentadoria digna de viver. E eu tô assim feliz com essa assembleia de hoje. Eu acho que ela tem mostrou realmente a resistência dos educadores, dos profissionais da educação que estão aqui há um tempo, né, já em greve, há um tempo ocupando a Câmara, porque a gente tem enfrentado muitas dificuldades aqui, corte de energia, corte de água, os direitos humanos não têm sido respeitados aqui e além disso a pressão fora também não é fácil. A Secretaria tem retalhado os manifestantes de várias maneiras, com ameaças de corte de ponto, ameaça de remanejamento, enfim, tantos diretores têm ligado, coordenadores, não tem sido fácil, mas mesmo assim a categoria mostrou que está disposta a lutar, que está disposta a se sacrificar mesmo, no sentido de se manter aqui mesmo sem as condições mínimas de sobrevivência, mas sempre dando um jeito. Eu acho que isso é bem característica mesmo do educador, visto que na escola a gente enfrenta isso. E é uma coisa que eu sempre discuto na minha instituição, que a gente se acostumou a dar jeitinho. Então, assim, falta isso na escola, o professor dá um jeitinho e continua com a aula. Então, assim, acabou que essa característica que nem sempre é bom, porque a gente acaba colocando os políticos e os representantes na manha, porque sempre dá um jeitinho para resolver alguma coisa na escola, sem exigir deles que eles se posicionem e garantam para a escola a condição mínima de funcionamento. Hoje ela se mostrou aqui na Câmara hoje, né, e tem se mostrado como uma forte arma para a luta mesmo, que aqui a gente também deu um jeitinho, não tinha água, a gente deu um jeitinho, trouxe a caixa d'água, não tinha energia, a gente deu um jeitinho, puxou de outro lugar, possibilidade de trazer um gerador. Então, assim, é uma característica do educador, essa de se sair nas piores condições. A gente faz isso o tempo todo na escola e na ocupação a gente tem mostrado isso como uma forte arma de luta. Quando a gente encerrou a nossa assembleia, a gente deliberou para ir até o Paço Municipal para protocolar novamente um pedido de negociação. Não vem com essa não, vou negociar logo contigo, ocupação, você tem um pilão. Não vem com essa não, vou negociar logo contigo. Sempre foi a nossa intenção negociar. A prefeitura que se mostra intransigente. O prefeito de Goiânia, num lapso de arrogância, se nega a dialogar com os trabalhadores, não só da educação, mas no nosso caso específico, desde a Assembleia que deflagrou a greve, nós protocolamos a pauta de reivindicações. Posteriormente, no dia 11 de junho, nós protocolamos novamente um ofício solicitando a abertura de uma mesa de negociação e hoje, pela terceira vez, tudo isso está documentado, mas o prefeito de Goiânia finge não existir a greve da educação, a greve da saúde. Durante o momento em que estivemos no Paço, não fomos atendidos, não havia lá nem sequer um assessor de gabinete, chefe de gabinete, para poder dar um retorno para a gente sobre a possibilidade dessa audiência e, nesse momento, decidimos em ir para a sede do Ministério Público de Goiás e assim fizemos. Fomos para a sede do Ministério Público e protocolamos junto ao promotor
promotor um pedido de mediação e de uma rodada de negociações mesmo, já que a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação, até aquele presente momento, estava completamente intransigente na simples possibilidade de iniciar mesmo um diálogo, iniciar mesmo uma rodada de negociações. O promotor, atendendo ao nosso pedido, ele protocolou lá uma ata, ele fez uma ata lá, se comprometendo a acionar a Secretaria de Educação, através da secretária Neide Aparecida, e o comando de greve para estarem participando já amanhã, quarta-feira, dessa rodada de negociações. Negociar logo, continua ocupação. Negociar logo, continua ocupação. Aqui no estado de Goiás existe um comitê chamado Comitê de Gerenciamento de Crises, que toda vez que surge algum problema com reintegração de posse ou uma situação de crise, esse comitê reúne-se para poder tomar alguma providência. Faz parte desse comitê o Ministério Público, o Poder Judiciário, representantes da Polícia Civil, representantes da Polícia Militar, OAB, Comissão de Direitos Humanos, além das partes envolvidas. No caso, o presente comitê, a Prefeitura de Goiânia e os grevistas. A justiça foi demandada, ocorreu uma decisão, já temos uma decisão, e essa comissão aqui, ela trabalha a partir da decisão e a partir também do momento onde notificados, a parte ainda não se submeteu ainda à decisão da justiça. E aí é um passo, o trabalho da comissão é um passo, é uma fase do cumprimento da decisão judicial, em que nós nos propomos aqui a sentar e a tentar construir o cumprimento da decisão judicial de forma pacífica, para que nós possamos cumprir um impositivo que está além das nossas possibilidades aqui, que é o impositivo da decisão judicial. Nós temos uma decisão. Tá? Nós aqui na comissão, nós não discutimos o mérito, tá? se certo ou errado, se a decisão da justiça ela é intocável e indiscutível aqui. O que nós vamos pensar é o seguinte: como é que nós podemos fazer para abrir a possibilidade de que isso seja cumprido de forma pacífica, de forma tranquila. Em primeiro lugar, aqui, o espírito aberto. Não viemos aqui com o espírito fechado, de tentar ser intransigente. Ao contrário, desde o início do processo do movimento grevista, nós estamos buscando justamente esse tipo de espaço, um espaço de diálogo, principalmente um espaço dessa maneira que possa contar com outras entidades para mediar essa interlocução entre o Paço Municipal e uma categoria de trabalhadores. Olha só, nós precisamos chegar a um processo de judicialização, de policialização de uma questão social. Então isso é uma questão muito grave do nosso ponto de vista, mas que nós nem vamos entrar aqui no mérito dessa discussão. Então, portanto, antes de tudo, para tentarmos chegar a uma questão de resolver de maneira pacífica, que todos nós defendemos a paz, defendemos o diálogo, não queremos de maneira nenhuma que tenha radicalismo nem da nossa parte quanto da parte da Prefeitura. Queremos apenas o cumprimento de direitos, que sejam apresentados prazos, que seja aberta a uma negociação real com os trabalhadores. Então nós estamos aqui com o espírito desarmado, inclusive dentro da nossa pauta. Nós ontem reunimos com a secretária, com a comissão nossa, da qual a secretária solicitou uma pauta mais enxuta ainda do que a estava. Assim nós fizemos como prova para todas as pessoas, inclusive a pauta está aqui, né? Eu publicamente entrego aqui novamente a pauta enxuta para a senhora secretária. Obrigado. Para demonstrar a nossa boa fé e boa intenção em negociar. Então, da nossa parte, nós estamos abertos ao diálogo, à negociação. E essa é a condição
fundamental para que nós possamos chegar a um consenso e a uma resolução para esse problema. Dizer que a Prefeitura de Goiânia nunca se focou ao diálogo, concordo que todo mundo sabe a situação financeira com relação à folha de pagamento da PUC. O prefeito fez questão de falar isso para todo mundo, de falar isso para a imprensa, de forma transparente mostrar que no ano passado todo ele foi alertado que já estava acima do limite prudencial e ainda assim cedeu a muitas reivindicações de categorias, das várias categorias dos servidores públicos. De tal forma que neste ano não tem como dar qualquer reajuste, nem que o prefeito quisesse. O prefeito não dará motivos para o impeachment, porque o prefeito não está cometendo nenhuma ilegalidade até agora, não cometerá, sabe da sua responsabilidade e para isso o prefeito não pode dar qualquer tipo de reajuste. Temos um acordo firmado. Infelizmente, nossa relação com o serviço público ela ainda não é como na rede privada, porque nós temos uma convenção coletiva. Depois nós temos meios de judicializar, inclusive para cobrar as coisas. A palavra do prefeito assinada junto com a da secretária de Educação não tem valor legal para depois entrarmos na justiça conforme está o documento aqui assinado por todas as pessoas aqui, atestando que isso aqui seria um documento cumprido. Inclusive o prefeito falou, não preciso nem assinar, vou assinar apenas por mera formalidade, porque a minha palavra, eu sou homem da época em que a palavra valia mais do que a assinatura. Estou assinando. Infelizmente, nós vimos que isso acabou não se concretizando. Registrar também que não existe na Câmara qualquer violação de direitos humanos. Muito pelo contrário, existe um esbulho perpetrado pelos invasores lá, desrespeitando uma decisão judicial. Não existe água, existe energia, existe um restaurante que funciona dentro da Câmara. Na verdade, a Câmara está sendo esbulhada. E eu vou discordar de Vossa Excelência que para arrancar o toco tem que cavucar o toco. Eu acho que o toco tem que ser arrancado, porque esse toco já está demorando demais de ser arrancado, porque agora tem 8 dias nessa situação. A posição da Câmara, o procurador não fala em nome da Câmara Municipal, não fala em representação institucionalmente, representação da mesa diretora. Não fala isso. Você vai ser eleito primeiro, depois falando em nome do Poder Legislativo, com o procurador-chefe designado pela mesa diretora. Tem legitimidade para falar. Acima, senhor procurador, acima dos interesses nossos aqui pequenos, estão os interesses da sociedade brasileira. Nós vivemos numa sociedade, Brasil é um Estado democrático. Concordo com o senhor. Todos os órgãos do nosso organismos, tanto... O comandante, eu não estou pedindo nada de mais nem de menos, eu quero só o cumprimento da decisão. Só um minutinho. Só isso. Todos os órgãos, tanto do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, nós primamos por cumprir as nossas missões, mas sem esquecer o impositivo constitucional de um país democrata que está tentando construir um futuro de diálogo. Inclusive nos preocupa muito o procurador vir com essa fala, parecendo que está com o olho no sangue, com a mentalidade da época da ditadura militar. Nós temos que avançar para os princípios democráticos. Nós estamos aqui numa mesa de negociação para poder dialogar com como vai se dar esse processo de desocupação. Então, nossa sugestão, nós propomos, achamos que existe uma pauta mínima que é possível ser fechada por agora, existe uma negociação imediata a ser feita. Então, nós fazemos já uma proposta de iniciar esse diálogo já hoje à tarde, para nós discutirmos essa pauta básica, porque nós queremos desocupar. Mas nós temos que desocupar mediante algumas garantias. Nós não podemos desocupar de maneira insegura, como vem acontecendo aqui. Não é simplesmente chegar, mandar que tenha uma solução policial, independente de se matar ou não matar. Eu acho que não é por isso o caminho que nós temos que adotar agora, senhor procurador. Eu acho que o caminho agora é o caminho do bom senso. Então, portanto, nós propomos uma reunião agora à tarde, para nós já fecharmos esses pontos mínimos e já começar a encaminhar as questões de médio e longo prazo. Tem 14 mil metros quadrados. O único lugar que não existe água é no plenário, porque ninguém bebe água no plenário, a não ser nas sessões. Nos corredores da Câmara estão todos abertos, todos têm bebedouros, todos têm energia elétrica. Nós vivemos no Estado de Direito, aqui ninguém vai violar
direitos humanos de trabalhador, nem quem quer que seja. Não existe qualquer violação de direitos humanos. O que a Câmara fez foi desligar a energia e a água do plenário. Vejo, senhores, que a Câmara o prédio da Câmara tem 14 mil metros quadrados, providos de bebedouros, de energia elétrica, inclusive com um restaurante. Mas no final de semana a Câmara foi toda fechada. A energia foi cortada. A Câmara foi fechada no final de semana porque não existe expediente na Câmara. E asseguro para os senhores que a energia que foi cortada foi tão somente do plenário, onde está invadido. Questão pontual com relação à situação que os trabalhadores estão vivendo. Isso aqui é uma foto da Câmara, uma vela acesa. Essa é a situação que eles vivem lá após as 18 horas, 16, 17 horas. Essa é uma realidade. E ver os trabalhadores lá. Vela do plenário, vela próxima, plenário. Agora, o grande nó desse debate todo, as conclusões que eu estou recebendo... As questões de mérito aqui... Não vou entrar na questão de mérito, estou entrando na questão pontual. Olha, existe uma pauta. A prefeitura tem disposição para cumprir essa pauta, pega só isso. É isso. Os trabalhadores estão aqui, existe uma pauta. Eu acho que é só a gente assinar aqui uma ata. Tá pronta, ô Feliz. Existe disposição para cumprir a pauta. Fechada a pauta já? Eu gostaria de saber se tem disposição. Já finalizou. Os trabalhadores. Finalizou, ficou decidida. Deixa eu só fazer uma coisa. Ficou decidida uma reunião amanhã. Hoje vai ser mais do que vai ser às 15. Vai ser às 15 horas. E a polícia só para deixar publicamente que a nossa decisão no bom senso, e a nossa decisão em flexibilizar, nós gostaríamos só de entregar ao Ministério Público a nossa pauta enxuta, tirando vários pontos, para mostrar a nossa opinião em flexibilizar e em negociar, porque nós queremos negociar. Por favor, doutor do Ministério Público. Não é nada mal, vai a toda a cidade pra fazer greve geral. É barricada, greve geral, ação direta de derrubo do capital. É barricada, greve geral, ação direta de derrubo do capital. Tivemos uma reunião para negociação no Ministério Público, que foi acordado aqui no Comitê de Gerenciamento de Crise, e o Paço Municipal não apresentou nenhuma proposta. Então, para hoje, eles ficaram de trazer um documento com algumas propostas formalizado, assinado e com timbre da Prefeitura. Para a partir daí, a gente poder levar para os trabalhadores e discutir na Assembleia de terça-feira. Então, nossa expectativa agora é que o Paço Municipal tenha um bom senso, discernimento e traga alguma proposta concreta, que até agora não foi mostrado nada. Que somente assim nós vamos poder, pelo menos, falar em desocupação e fim de greve. Muitas vezes falo, você fala. Na imprensa mal da educação. Quem não te conhece que te compre. Paulo, você é um fanfarrão. Eu estive lá das 18 horas do dia 18 até às 11 horas do dia 19. Passei a noite com os companheiros aí. E presenciei, pessoal, vou ser bem sincero, bem objetivo. Lamentável uma situação presenciada por mim, desumana. Eu não vou entrar no mérito, mas sem água, sem luz, sem nenhum representante do município ali, para apenas, porque estamos em um momento de conflito, apenas observar a situação de pessoas humanas, crianças, idosos, gestantes. Nós passamos a noite dormindo no chão, no corredor, outras pessoas no plenário. O plenário, ele parece uma bomba de tão quente. Eu percebi pessoas lá fazendo uso de remédio, sabe? Pessoas não dormem, eles procedem em ronda 24 horas. Os que não estão acordados estão procedendo a ronda no prédio, temendo, às vezes, o saque de algum gabinete imputado a eles, né? Então estamos lidando com vidas, com seres humanos que merecem muito respeito,
mas é um apelo ao representante da Câmara que volte, se restabeleça a questão da energia, de água, tanto até pelo relato do Marcos, que também alguns servidores, né, estariam também passando por esse dissabor naquele momento. Mas que nós não podemos misturar, não estamos aqui fazendo nenhum juízo de valor, mas o que nós precisamos defender é a situação e a dignidade das pessoas que ali estão, sem misturar o que é necessário, o que é o mínimo, que é uma água e energia e alimentação, com a questão judicial, que vai ser a desocupação, em caráter que nós já temos aqui uma liminar decidida. Então fica um apelo também da OAB. Então essa decisão de ligar a água ou não, e sair só o plenário da Câmara, na terça-feira na sessão plenária, vai decidir, porque nesse caso a decisão não cabe à mesa diretora, porque a decisão foi colegiada. Me comprometo a levar o conhecimento do presidente para que ele coloque esse assunto em pauta. Mas eu quero deixar bem claro, como o coronel já bem disse, o foco aqui é a desocupação. Nós queremos, independente dessas questões paralelas que serão discutidas em instância singela e apropriada, mesmo porque nós temos aqui a legitimidade do Ministério Público, da OAB, nós queríamos que essa questão fosse encaminhada num outro momento, como o coronel já colocou, e se discutisse efetivamente a desocupação do plenário da Câmara. Deixa eu só fazer nós estaremos fazendo os encaminhamentos adequados, a presidência dessa comissão vai encaminhar os assuntos nos momentos oportunos, e são questões que nós precisamos de tratar, não tem como nós fugirmos dela. E eu pedi, inclusive, aos órgãos de direitos humanos que estiverem ali atuando, no sentido de garantir isso também, de que não haja nenhum tipo de abuso, nenhum tipo de risco à integridade física, moral daquelas pessoas. Nós estamos discutindo aqui uma situação de esbulho, e o poder público esbulhado ainda vai ter que fornecer água, energia, vai ter que fornecer almoço, vai ter que fornecer pão, leite e merenda. Quer dizer, uma coisa muito coerente. Porque quem sou eu para deliberar uma decisão plenária? Só a outra plenária. O que eu posso deixar encaminhado é o quê? A garantia do presidente, aí eu posso conversar com o presidente, na qualidade de condutor da sessão, e colocar esse requerimento em pauta na sessão da terça-feira. E aí Como isso é uma questão de urgência, não. O presidente, nas decisões de gestão, da unidade lá, mesmo que o plenário possua, eu não quero discutir questão interna de vocês não, que nem interferir, mas mesmo que o plenário possua autonomia plena, até o nome é por isso, a gente tem que lembrar que o presidente pode, em situações excepcionais, tomar decisões administrativas até sobre a possível ratificação posterior. Solicitamos aqui, até como encaminhamento, dentre aqueles que já foram colocados aqui, por parte dessa comissão, então nós solicitamos que ela interceda no sentido de que seja realizada uma audiência com o próprio prefeito, já que os negociadores da prefeitura não se fizeram presentes aqui hoje, e principalmente já que foi o próprio prefeito que assinou aquele documento. Então nós temos aí uma assembleia marcada para terça-feira, né, e solicitamos aqui que a comissão, através do peso que ela representa, das instâncias que ela representa aqui, que interceda junto ao movimento no sentido de solicitar que o prefeito cumpra apenas aquilo que ele próprio disse na própria mídia. Ele está dizendo isso a todo momento, que está aberto ao diálogo. Mas que diálogo é esse que está aberto, que nem num momento importantíssimo como esse, a prefeitura sequer manda um representante, né? Então nós solicitamos uma conversa com o próprio prefeito. Foi o prefeito que sentou numa mesa com a gente no momento que a gente suspendeu a greve no ano passado e assinou um documento junto com a secretária. E boa parte daquilo não foi cumprido, né? E por fim dizer que a ocupação da Câmara Municipal de Goiânia, ela não pode ser tratada como uma ação criminosa, não. Muito pelo contrário, ela é uma ação legítima, né? Num passado muito recente da nossa história do Brasil, várias greves foram feitas, ocupações de prédios públicos, né? Ou seja, se hoje todos nós estamos aqui sentados, né?
Se hoje nós gozamos desse direito de sentar aqui com várias representações, podendo travar um diálogo democrático, legítimo, é porque num passado recente tudo isso aconteceu. Ocupações, greves. Então nós não podemos fechar os olhos para isso. Nesse sentido, a ocupação da Câmara de Goiânia se constitui até mesmo como uma ação pedagógica. Nós estamos ensinando também, ensinando para a sociedade a exercer sua cidadania. Né? Se eles tivessem apresentado uma proposta minimamente decente para o Ministério Público, nós estaríamos hoje aqui discutindo de fato horário da desocupação, limpeza do local, coisas práticas. Mas eles nem compareceram. Será que nós aqui estamos aqui brincando de crise? Não. Ninguém aqui está aqui de maneira leviana. Todos estão com responsabilidade bem clara para negociar uma desocupação pacífica. Agora, o fato de eles não comparecerem, fica bem claro que eles estão caminhando essa crise para um desfecho trágico. Porque as pessoas que estão lá, não estão lá por acaso. Eles estão lutando muito, estão expostos, inclusive aí até o fim. Tem pessoas que estão lá que recebem 600, 500 reais por mês, eles já passam privações diárias de alimentação. Essa era 5 meses. 5 meses sem ter como comprar alimento para seus próprios filhos. Então eles não vão desocupar com essa proposta da prefeitura. Isso é claro, se a gente chegar lá, nós nos comprometemos a chegar e apresentar. Mas, senhores, eles não vão cair, mais uma vez, em promessas de negociações, em promessas. Nós já temos um acordo assinado pelo prefeito, assinado, e ele simplesmente não cumpriu. Como a gente vai acreditar nisso? Nós gostaríamos, inclusive, demos um voto de confiança. Teve a reunião com o Ministério Público, acreditamos que ali sairia alguma coisa e que hoje isso seria resolvido. No entanto, o Passo mostra, mais uma vez, que ele quer ver uma tragédia acontecendo nessa cidade, expondo o governo municipal, consequentemente estadual e federal. Tivemos aqui a reunião que foi em alguns momentos tensa, mas eu considero que nós tivemos um bom resultado. Né? Então nós temos já um encaminhamento no sentido de que nós vamos apresentar ao prefeito um resumo de todas as demandas. São questões pontuais, são 3 pontos que a prefeitura pode colaborar na resolução pacífica desse assunto, que não demanda de forma direta esforço financeiro, que pode sim sinalizar questões como a questão do corte de pontos, a questão de uma negociação com relação a multas de um processo. São questões que podem ser bem encaminhadas e eu tenho certeza que nós vamos ter, nós vamos buscar a prefeitura agora, o prefeito, eu tenho certeza que nós vamos ter uma resposta positiva e nós já temos a garantia do movimento de que, recebendo essa garantia, eles vão ter deliberado isso na terça-feira, na parte da manhã, e já temos a hora marcada para a desocupação pacífica do plenário às 16 horas da terça-feira. Assinou e não cumpriu. Educação reagiu. Nessa reunião de sexta-feira, lá na Secretaria de Segurança Pública, a Prefeitura não mandou nenhum representante. Então o Ministério Público ficou de intervir em relação a alguns pontos de pauta, porém a Prefeitura não apresentou proposta. O que eles querem fazer? Eles querem reduzir a nossa pauta em 3 pontos, que é a desocupação, corte de ponto e o final da greve. Só que esses não são nossos pontos de pauta. Fundamentalmente? Não, fundamentalmente, assim, o principal é a revogação do decreto, a data base do administrativo, gratificação de 30% das auxiliares e a nossa titularidade, que muitos, como eu, já dei entrada, tem mais de ano e não pagou, sendo que tudo que foi assinado no final da greve de 2013, que o prefeito pediu 3 meses, passaram 8, até hoje ele não cumpriu praticamente nada. A gente espera que tanto a Força Policial quanto a Prefeitura tenham consciência de que nós estamos aqui esperando uma negociação. Se a Prefeitura não der uma proposta imediata, pelo menos que ele dê um prazo
para cumprir esses pontos que nós pedimos. Nós não somos intransigentes, nós não estamos fechados ao diálogo, ao contrário da Prefeitura. Então a gente vai resistir, se for necessário, sim, mas a gente espera que a Prefeitura apareça até amanhã, no horário da Assembleia, com a proposta que a gente está esperando. Para vocês também que no momento que os colegas começaram a voltar para a sala de aula, eu fiquei tomado de um verdadeiro ódio dessas pessoas. Mas foi aqui, nessa câmara, no escuro e sem água, que eu aprendi muita coisa. Eu costumo dizer que essa é a minha segunda faculdade, porque eu aprendi na prática o que é democracia, o que é ser um ser politizado. Mas esse ódio eu mudei completamente. Hoje eu tenho uma verdadeira solidariedade por esses professores, porque eles estão em sala de aula, dando aula, fazendo faxina, arrebentando comida para aluno, porque eles estão fazendo isso sob o signo do medo, porque eles têm medo, e eu entendo o medo, porque é a administração mais chantagista que eu já vi na minha vida. Ocupar, resistir, preparar para sair. Uma demonstração de humildade, acima de tudo, de humildade do chefe desse poder que sou eu. Eu também sou apaixonado pelo poder, está aqui o decano dessa casa, 7 mandatos, nós adoramos o poder. A rua fechou, o movimento chegou. A rua fechou, o movimento chegou. A rua fechou, o movimento chegou. A rua fechou, a polícia recuar. Uma vez popular para a rua. É tua polícia recuar. Uma vez popular para a rua. Eu quero ver o prefeito não ceder. Eu quero ver o secretário não ceder. Eu quero ver o prefeito não ceder. Eu quero ver o secretário não ceder. É tua polícia recuar. Essa é uma decisão do poder. O poder é a casa do povo. Então, proposta 1, continuidade da greve. A greve continua, prefeita, a culpa é sua. A greve continua, prefeita, a culpa é sua. Então, proposta 1, permanecer ocupados. Ocupar, resistir, preparar para não sair. Ocupar, resistir, preparar para não sair. Em um momento, o legislativo virou as costas, absolutamente. O presidente sempre deixou claro que estaria pronto não só a apoiar, como também intermediar. Nós estamos aqui, de fato, esperando não a violência policial, estamos esperando agora a postura do chefe do executivo dessa cidade. Nós queremos a negociação. A gente espera, estamos sempre esperando que haja negociação, porque tudo que nós queremos é defender os nossos direitos. Nós queremos que o prefeito cumpra a sua palavra. Ele diz na mídia que resolveu o problema, que trouxe uma proposta. Nós dizemos, em contrapartida, essa proposta não chegou. O prefeito não conversou com a categoria, com os trabalhadores. Então nós queremos, estamos esperando a negociação. Nós tivemos hoje uma assembleia aqui nessa nossa ocupação na Câmara, onde foi decidido que nós vamos continuar a ocupação, porque é a ocupação que nos garante lutar pela negociação. Se a gente sair daqui, nós não vamos ter a capacidade de pressionar, porque infelizmente as autoridades da nossa cidade, do nosso estado, infelizmente não sabem conversar com a população, não sabem ouvir os trabalhadores, e o nosso prefeito está demonstrando isso. Nós
encaminhamos hoje já, em entendimento ontem até altas horas da noite, uma solicitação de suspensão momentânea da determinação de desocupação do plenário por força policial, entendendo e buscando a segurança, o respeito, o diálogo e, acima de tudo, que os professores que ali estão, e sabemos também, é importante que vocês da imprensa saibam disso, ali não estão somente professores, não. Foi um espírito classista, companheiros, que uniu vários trabalhadores, que uniu várias categorias, que uniu os companheiros estudantes, porque viram em nós uma perspectiva revolucionária. Porque o que a gente viu do outro lado foi toda uma corja contra nós, foi todo um povo que na hora de votar, de pedir voto, vai na sua casa e oferece mundos e fundos, e principalmente para a educação. O que a gente viu eles fazerem, companheiros? Só retirada. E não vai ser a primeira. Nós vamos começar a organizar para mais lutas, companheiros. Quando os companheiros vêm aqui e colocam aqui de entrar julho, agosto em greve, eu concordo que nós não tivemos nenhuma vitória reivindicativa, mas por outro lado nós tivemos uma vitória política fundamental de mostrar o quanto que essa corja não trabalha em função do trabalhador, o tanto que essa corja não está nem aí para a educação. E se tem alguém que está aí para a educação, somos nós, os melhores professores, e repito isso em todas as vezes que eu venho aqui, são os que estão na luta. E eu digo isso, inclusive, por direitos humanos, que veio aqui preocupado com a gente, preocupado com os filhos que estavam aqui. Preocupem com as crianças nas escolas, com muros caindo. Vamos levar essa escola pública, sucateada, falida, podre, para o Ministério Público, para os direitos humanos, porque o que nós vivemos aqui, inclusive temos a resposta, foi porque a gente está habituado a viver nas nossas escolas. Uma porcaria de escola, uma merenda que não presta, né? Muros caindo em cima de estudantes, companheiros. Então, nós não tememos nada, nós não temos medo de nada, porque a gente já vive uma miséria. A gente não tem que temer mesmo não, como a companheira falou, porque viver ajoelhado é pior do que viver lutando. A gente tem que viver lutando. Vamos lá, resistir, preparar pra não sair. 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 Então hoje, pela primeira vez, depois de um mês do início da greve da educação e de 18 dias de ocupação aqui na Câmara Municipal de Goiânia, nós conseguimos iniciar o processo de negociação diretamente com o prefeito Paulo Garcia. Isso mostra mais uma vez o quanto essa greve é forte, o quanto a nossa luta e resistência contra a intransigência e a falta de diálogo por parte da prefeitura tem sido válida, justa e legítima. Quanto a essa audiência de hoje, ela contou com a presença do prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, com o secretário de governo Osmar Magalhães, com a secretária de Educação Neide Aparecida e com 5 integrantes da comissão de negociação do comando de greve. Durante a reunião, nós cobramos do prefeito Paulo Garcia uma resposta concreta e objetiva dos pontos de pauta considerados mais emergenciais por parte da categoria. O grande problema é que apesar da nossa insistência em tentar encontrar um caminho para sair desse impasse, apontando inclusive alternativas de médio prazo para o cumprimento das nossas reivindicações, medidas essas que não acarretariam nenhum impacto financeiro de imediato para o município, o prefeito Paulo Garcia se mostrou bastante evasivo e indisposto em atender os pontos centrais da nossa pauta. Ficou muito claro durante toda a reunião que o prefeito Paulo Garcia se mostrou bastante ressentido com a nossa greve e com todo o desgaste que ele tem tido.
Tanto que por diversas vezes ele tentou desqualificar a nossa luta, dizendo que não se tratava de um movimento sério, que o processo de impeachment era injusto, que a ocupação na Câmara era um verdadeiro absurdo, que o protesto na porta da casa dele era um desrespeito e por aí vai. Percebemos também que nesse atual momento, tanto ele quanto o secretário Osmar Magalhães e a secretária Neide Aparecida subestimam claramente a força do movimento e a capacidade da categoria de continuar a luta. E a principal arma que eles ameaçaram utilizar o tempo todo, de forma covarde até, no final da reunião, principalmente, é o corte de ponto. No fundo, o que ficou bem claro é que essas ameaças refletem exatamente o medo que a prefeitura tem da greve continuar e, consequentemente, do governo ter que atender às nossas reivindicações. Arrumado já. Olha só. A convenção que vai trazer, vai deliberar sobre os candidatos que vão participar das eleições desse ano de 2014 e conseguimos entrar um grande grupo de educadores e alguns estudantes também que vieram nos dar apoio. Conseguimos entrar, inclusive subir no palanque. Infelizmente, esse partido que se diz dos trabalhadores, que durante muito tempo participou de lutas, de movimentos sociais, que dizia ser do povo mesmo, hoje se mostrou totalmente ditador. Recebeu com tapas, com socos, uma companheira inclusive machucou. Outros colegas foram retirados lá de dentro com puxões de cabelo. Aquilo ali parecia um bando de cachorro, realmente assim, com muita raiva, que ele não queria largar o osso, porque está acostumado a mamar nas tetas do governo ali a vida toda. E quando aparece alguém, um grupo, para dizer que o que eles estão fazendo não é bacana, que eles estão simplesmente escorraçando com todos os direitos dos trabalhadores, eles simplesmente não querem que esse grupo apareça, não quer que esse grupo se movimente. Nós ali queríamos mostrar que Paulo Garcia, que é do Partido dos Trabalhadores, hoje deixou claro que vai cortar ponto de funcionários da educação que sempre trabalharam com empenho, que estão numa greve que é um direito nosso, e simplesmente vai cortar o nosso ponto de pessoas que ganham menos de um salário mínimo, inclusive, que são os administrativos da educação. Que partido é esse que um dia se disse dos trabalhadores e hoje está aí, essa corja mamando nas tetas do governo e simplesmente recebendo dinheiro que nós pagamos. E eles querem que a gente acredite que eles realmente são um partido dos trabalhadores só no nome. Hoje a gente deixou bem claro que isso aí é um partido fascista, que não tem, que seja PT, PSDB, PMDB, eles gritaram pra gente que nós éramos marconistas. Por favor, eu quero que Marconi, que Paulo Garcia saia do poder, porque nenhum vale nada. Nenhum vale nada. Por mim que saiam todos, porque o que a gente deixou claro aqui hoje é que isso aqui é uma farsa. Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito, e alguém pode querer me assassinar.
dia 2 do mês de julho de 2014. Nós estamos em férias e em greve também, deliberado em assembleia. Tivemos uma reunião de negociação onde de fato teve a primeira sinalização da prefeitura com relação à negociação. Nós falamos de vários pontos de pauta para que fosse finalizado tanto a ocupação da Câmara quanto a greve. Nós acabamos de sair de uma reunião entre o Ministério Público como mediador, o PASSO, a Prefeitura Municipal, através da Secretária de Educação, Neide Aparecida, Osmar Magalhães, atual secretário de Governo, e Anderson, atual assessor jurídico da SME. E participantes da categoria dos educadores tirados pelo Sinced. Na minha visão, essa reunião foi um avanço, ainda que não satisfatório, como nós gostaríamos e como nós temos direito, enquanto trabalhadores da educação, enquanto cidadãos goianienses. As negociações não avançaram muito, né? Na verdade, de concreto mesmo, foram os 2 projetos que já tinham sido enviados ontem, que é o projeto que estabelece a incorporação da regência na aposentadoria dos professores e o outro projeto que estabelece o recesso de 15 dias para os funcionários administrativos no mês de janeiro. A comissão hoje foi bem travada, bem tensa, a gente pontuou o máximo possível, tentamos arrancar compromissos concretos, mas tanto por parte da Prefeitura e até para o Ministério Público, a justificativa da Lei de Responsabilidade Fiscal e do decreto foi batido o tempo todo. O que foi apresentado pela Prefeitura não chega nem perto daquilo das nossas exigências, mas o fato é que a gente trouxe essa proposta, né? Vale lembrar que a comissão não fechou nada, a comissão só escuta e tensiona ali para que seja apresentada propostas concretas. Mas enfim, essa proposta será apresentada na sexta-feira na Assembleia e cabe à categoria agora decidir se aceita ou não essa proposta. Em relação aos outros pontos, eles apresentaram alguns calendários, alguns prazos que a gente tem que apresentar na Assembleia, mas amarraram muito da nossa pauta a uma comissão de negociação permanente. Então vai ser uma comissão formada por 3 trabalhadores de educação, representando administrativos, auxiliares de atividades educativas e professores, cada um desses com 2 suplentes. Infelizmente, eles insistiram que deveria ter a participação do Sinteg e do Sind Goiânia, cada um deles com 1 representante e 1 suplente, e também 3 sempre da Prefeitura. Lembrando que a gente vai poder também ter a presença sempre de a nossa advogada nessa comissão. E aí muitos dos pontos eles deixaram amarrados a essa comissão, que isso pode ser discutido na comissão. Tanto os prazos relacionados à titularidade, ao retroativo da data base, a gratificação de 30% das auxiliares, eles falaram que tudo isso vai poder ser melhor debatido nessa comissão. E a gente acredita sim que essa comissão é uma vitória, porque ela vai ser feita por meio de decreto, e a gente acredita que caso não tenha resultados satisfatórios, a gente vai poder sim mobilizar a categoria para fazer movimento pressionando para que os trabalhos dessa comissão produzam resultado. Nós ganhamos sim batalhas, às vezes inglórias, né? Nós temos aqui uma correlação de força muito dispare. Um grupo de professores, trabalhadores da educação, administrativos e auxiliares se auto-organizaram de forma horizontal para lutar contra um Estado que é uma instituição muito maior, que tem um poder econômico e político muito, mas muito maior. E nós ousamos lutar contra isso. Nós estamos fazendo uma greve histórica. Primeiro que nós estamos conseguindo, dar passos importantes para que a gente possa superar o medo.
algumas pessoas talvez discordem que greve não serve para avançar a nossa consciência política. A greve serve sim para avançar a nossa consciência política. E eu defendo que esse é um passo importante, porque a partir do momento que você reconhece que você é explorado, que você reconhece que os seus direitos estão sendo retirados, estão sendo pisoteados por uma gestão intransigente, você se reconhece enquanto categoria e posteriormente se reconhece enquanto classe e vislumbra um passo de reivindicação, e esse passo é a greve. E eu penso nisso, gente, não como um momento agora. Eu penso num processo. E esse processo, ele é lento. Historicamente, o que são 2 anos? Nada na história. Se você for pensar na história da humanidade, 2 anos não é nada. Em 2 anos nós crescemos muito. Partimos de uma assembleia em agosto do ano passado para 2 ocupações na Câmara, 2 greves que foram bastante vitoriosas e a formação de pessoas improváveis. Tem pessoas aqui que são de luta hoje que improvavelmente seriam de luta se não fosse essa luta, esse processo que nós estamos vivendo. Em regime de votação, proposta 1, suspensão da greve. Levante a mão, por favor. E fica aí, com a mão levantada, por favor. Eu acho que a nossa greve, ela teve conquistas políticas importantes. Nós conseguimos desmascarar essa prefeitura, conseguimos desmascarar o Estado, o parlamento, o judiciário e todas as instituições que estão aí, que nenhuma delas representa os trabalhadores. Ao contrário, estão apenas para defender, manter esse sistema de poder explorador dos trabalhadores. MP, que não quis fazer nada por nós, não faz nada. Nós colocamos 3 cadeiras de companheiros ali dentro da categoria, e uma do Sintego e uma do Sindsaúde. Isso não é concreto da luta, companheiros? Claro que é. Somos nós que vamos estar nessa comissão, né? E nós estamos aqui com esses companheiros, porque são companheiros que estão do nosso lado, nos ouvindo e ouvindo as nossas divergências. Queria colocar isso, que foi um ganho importantíssimo. Não foi só o desmascaramento, mas concretamente nós colocamos lá a gente e vamos botar esse povo para ouvir as nossas demandas, certo? Continuar mobilizado. Em cada reunião dessa agenda que eles fizeram, nós temos que nos mobilizar. Não vão só os 3 companheiros, vai a categoria. Desocupar, mas na rua vamos lutar. Desocupar, mas na rua vamos lutar. Mas não só por isso, companheiros. Nós estamos lutando por questões muito maiores. Nós estamos lutando pela nossa dignidade, pela dignidade do ser humano, por nossos alunos que estão nas escolas, sendo todo dia massacrados por esse sistema corrupto, esse sistema explorador, enquanto meia dúzia de pessoas estão sendo privilegiadas, estão sendo beneficiadas com as desigualdades sociais. Nós todo dia encontramos em nossas escolas, em nossos CMEs, as mazelas, os resultados desse sistema de exploração que precisa ser mudado, que precisa ser abolido urgentemente, para nós não condenarmos a humanidade para esse futuro de cada vez maior desigualdade social e cada vez mais contradições sociais. Recua, polícia, recua! O poder popular está na rua! Recua, polícia, recua! O poder popular está na rua! Recua, polícia, recua! O poder popular está na rua! Eu quero ver o prefeito não ceder! Eu quero ver o secretário não tremer! Eu quero ver o prefeito não ceder! Eu quero ver o secretário não tremer! Recua, polícia, recua! O poder popular está na rua! Recua, polícia, recua! O poder popular está na rua! Quem manda na cidade agora é nós! Estamos cansados de ouvir a sua voz! Quem manda na cidade agora é nós! Estamos cansados de ouvir a sua voz! Recua, polícia, recua! O poder popular está na rua! Recua, polícia, recua! O poder popular está na rua! O movimento de greve dos trabalhadores da educação do município de Goiânia foi um movimento muito bem organizado, coordenado por pessoas de muita responsabilidade, um movimento sério
Eu acho que foi um movimento que deu um testemunho de organização popular. Eu acho que mostra que a luta popular está avançando cada vez mais. Existe muita gente com vontade de lutar pelos direitos humanos, pela justiça, por uma nova sociedade. Então, foi realmente um testemunho muito bonito e muito significativo para toda a luta popular.